O Barcelona sempre teve a tradição de revelar grandes jogadores que deixaram um legado gigantesco dentro do clube, e parece que o Barça mais uma vez revelou um grande fenômeno. E é claro que estamos falando dele, o jovem Lamine Yamal. Yamal nasceu no dia 13 de julho de 2007, ou seja, ele tem 17 anos, e o jovem já nasceu destinado ao sucesso. Desde a base, ele já se destacava dos demais, e ele claramente possuía um nível maior do que os garotos da sua idade. E o jovem sempre atuou pela ponta direita do campo. Ele sempre teve a velocidade e o drible como suas principais características. E ele é tão precoce que desde cedo ele já jogava em categorização da sua idade. E conforme ele ia crescendo, todos viram que ele estava diante de um fenômeno do futebol e de um garoto que poderia marcar uma era dentro do esporte. E com seu destaque na base, não demorou para ele estrear pelo time principal. Isso aconteceu no dia 29 de abril de 2023, quando, com 15 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona nesse século. Dali em diante, ele começaria a chocar o futebol mundial. Nos seus primeiros meses no time principal, ele foi jogando aos poucos, porém, sempre que entrava, ele entrava muito bem. E após as saídas de Ansu Fati e de Dembélé, Yamal começou a ter mais espaço no time titular da equipe. E apesar da pouca idade, ele já começou a se destacar no time titular. E logo, Yamal virou peça-chave do time do Barcelona. E logo no seu início, ele começou a mostrar que era de fato muito diferenciado. Com seus dribles e arrancadas, todos ficaram espantados com o talento do garoto. E muitos se perguntaram como alguém tão jovem poderia ser tão bom. E ele chocou até mesmo o técnico do time. Na época, em entrevista, o técnico do Xavi afirmou: "Ele é muito bom. Ele possui um talento raro e pode marcar uma era dentro do clube", disse Xavi. E Xavi de fato estava correto. Mesmo tão jovem, Yamal já começava a marcar o seu nome na história do Barcelona. Isso porque, além de vir jogando muito bem, ele também começou a quebrar vários recordes dentro do clube. Como já dito, seu primeiro recorde foi quando ele estreou no time principal com apenas 15 anos e se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo clube no século XXI e o segundo mais jovem na história do clube catalão. E Yamal também se tornou o jogador mais jovem na história a marcar em La Liga e também na Copa do Rei. E dentro da Champions, Yamal também quebrou alguns recordes. Mesmo tendo disputado poucos jogos na Champions, já foi o suficiente para ele quebrar alguns recordes. Yamal se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida na Champions com 16 anos de idade. Ele também se tornou jovem a dar uma assistência na competição europeia. E para melhorar, ele também virou o jogador mais jovem a jogar o mata-mata da competição. O garoto é simplesmente surreal. E com todo o destaque que ele vinha tendo no Barcelona, não demorou para Yamal ser chamado também para a seleção espanhola. E na Espanha, o Yamal já chegou aí jogando muito e quebrando alguns recordes. Em jogo contra a Geórgia, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar nas eliminatórias da Euro e o terceiro na história a marcar por seleções europeias. O garoto é uma verdadeira máquina de quebrar recordes. E além disso, Yamal também se transformou no jogador mais jovem a jogar o mata-mata de Eurocopa. Nessa primeira temporada com o Barça, ele disputou 60 jogos, fez 7 gols e deu 10 assistências. E o que mais impressionou dele nesse começo não foi nem a quantidade de gols que ele fez, mas sim a sua capacidade de desequilibrar o jogo. Porque além de sua velocidade e drible, ele também tinha uma grande maturidade ali de tomar as decisões dentro do campo. E isso é algo difícil de se ter nessa idade. E na temporada passada, Yamal virou o titular absoluto do time. E essa foi a temporada de explosão do jovem jogador. Individualmente, ele jogou muito e muitas vezes, quando o Barça estava passando por dificuldades, ele chamava a responsabilidade e decidia as partidas para o clube catalão. Ele vinha sendo uma válvula de escape ali do time, e por ser canhoto e jogar na ponta direita, muitos começaram a compará-lo com Lionel Messi, e mesmo tendo características parecidas, eu não acho que Yamal tenha tanto talento como Messi, e fazer essa comparação só coloca um peso desnecessário no garoto, porque Messi é um dos maiores de todos os tempos, e alcançar o seu nível é quase que impossível. Mas na sua opinião, Yamal vai jogar pelo menos 50% do que Messi jogou no Barcelona? Me falem aí. E um jogo que ficou muito marcado para ele na temporada passada foi aquele amistoso contra a seleção brasileira, onde Yamal simplesmente destruiu o Brasil e chocou o futebol mundial com seu talento. E a partir dali, a carreira do jovem jogador começou a decolar de vez. Todos queriam ficar de olho na joia do Barcelona e também da seleção espanhola. E após terminar essa temporada com o Barcelona, Yamal foi disputar a Eurocopa com a seleção espanhola. O jovem Yamal chegou com altas expectativas para a Eurocopa e todos queriam ver se ele conseguiria se destacar em um torneio tão grande quanto a Euro. E o jovem não decepcionou. Na Eurocopa, Yamal jogou demais e foi peça-chave para a seleção espanhola durante toda a competição. E ele conseguiu ajudar a Espanha a chegar até a final da Euro. E na final, a Espanha venceu a Inglaterra por 2-1 e eles se sagraram assim campeões da Eurocopa. E o jovem Yamal foi um dos destaques e jogou demais. Ele terminou a competição europeia com 4 assistências e um gol marcado. E ele também foi eleito o melhor jogador jovem da competição. Foi de fato uma competição fantástica do jovem jogador. E um fato curioso sobre Yamal é que ele é muito fã do brasileiro Neymar. E recentemente, em entrevista, Yamal disse:
Sei que Messi é o maior de todos os tempos, porém o meu grande ídolo é Neymar. Eu amo ele, disse o jovem jogador. E dá pra ver que ele de fato tenta imitar alguns movimentos do craque brasileiro. Ele é de fato muito fã do atacante brasileiro. E Yamal é um cara que parece que nasceu destinado ao sucesso e destinado a fazer grandes coisas no esporte. E vamos esperar que ele também não tenha nenhuma lesão grave e consiga seguir evoluindo da melhor maneira possível e atinja o seu auge nos próximos anos. Porque, como vimos recentemente, Ansu Fati também surgiu como fenômeno, só que após várias lesões ele não conseguiu mais jogar em alto nível. Então vamos esperar que nada de mal aconteça com o jovem Lamine, porque ele é muito talentoso. Mas e para vocês, Yamal tem potencial para marcar uma era dentro do Barcelona e da seleção espanhola e se transformar no melhor jogador do mundo nas próximas temporadas? Ou até mesmo, quem sabe, um dos maiores da história e quebrar todos os recordes possíveis dentro do futebol? Comenta aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E bom, até onde Yamal irá chegar, isso não saberemos. Porém, o que sabemos é que estão presenciando o nascimento de um craque, um jogador com talento que não vimos há muito tempo. Então vamos curtir e aproveitar o futebol desse craque chamado Lamine Yamal. E bom, se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e, se possível, também se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.